Neemias capítulo 8. No 7º mês, todo o povo já estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todo o povo se reuniu na praça que fica em frente à Porta das Águas e pediu a Esdras, o mestre religioso do povo, que lesse para eles o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, no 1º dia do 7º mês, trouxe para a assembleia, que era constituída de homens e mulheres, os livros das leis de Moisés, e todos podiam entendê-lo enquanto lia. Ele ficou de frente para a praça que está defronte à Porta das Águas, e leu desde o raiar da manhã até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Todos ficaram em pé quando ele abriu o livro, e todos os que tinham idade para entender prestaram muita atenção. O escriba Esdras ficou em pé num estrado de madeira feito especialmente para a ocasião. Ao lado direito de Esdras estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. Ao seu lado esquerdo estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e todos podiam vê-lo porque estava num lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos para o céu e disse: Amém, Amém. Depois eles se inclinaram e adoraram o Senhor com os seus rostos no chão. Esdras lia as palavras do livro, e enquanto ele lia, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías iam por entre o povo e o instruíam acerca da lei, e todos permaneciam ali. Eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando o que cada passagem que estava sendo lida queria dizer. Todas as pessoas começaram a chorar quando ouviram os mandamentos da lei. Então Neemias, o governador, Esdras, o sumo sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Não chorem num dia como este, porque hoje é um dia especial diante do Senhor, o nosso Deus. E Neemias acrescentou: Hoje é um dia para ser comemorado. Comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que passam necessidade. Este é um dia consagrado ao Senhor, pois a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os outros. Foi um tempo de grande e alegre comemoração, porque todos podiam ouvir e entender as palavras de Deus. No 2º dia do mês, os chefes dos grupos de famílias, os sacerdotes e os levitas, se encontraram com o escriba Esdras para examinar a lei com muita atenção, mesmo nos mínimos detalhes. Enquanto estudavam a lei, eles viram que o Senhor tinha dito a Moisés que o povo de Israel devia morar em tendas durante a festa dos tabernáculos, comemorada no 7º mês. Deus também tinha dito que era preciso fazer um aviso geral por todas as cidades daquela terra, especialmente em Jerusalém, dizendo ao povo que fosse para as colinas apanhar ramos de oliveira, ramos de murta, folhas de palmeiras e ramos de figueira para fazerem tendas, onde deviam morar enquanto durasse a festa. Por isso, o povo saiu e foi cortar ramos e usou esses ramos para construir tendas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo, na praça que fica ao lado da Porta das Águas ou na praça da Porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas durante os 7 dias da festa, e todos estavam cheios de alegria. Este mandamento não tinha sido praticado desta forma desde os dias de Josué, filho de Num. Em cada um dos 7 dias da festa, Esdras pegava o livro da lei de Deus e a lia. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve um culto grandioso de encerramento, conforme estava determinado nas leis de Moisés. Neemias capítulo 9. No 24º dia do mês, o povo voltou para outra comemoração. Desta vez eles jejuaram, vestiram roupas feitas de pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. E os descendentes de Israel se separaram de todos os estrangeiros. Eles colocaram-se em pé, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. O livro da lei do Senhor foi lido em voz alta durante 3 horas.
E depois eles passaram mais 3 horas confessando os seus próprios pecados e os pecados de seus pais. E todos adoraram o Senhor, o seu Deus. Alguns dos levitas estavam na plataforma louvando o Senhor, o seu Deus, com canções de grande alegria. Esses homens eram Jesua, Cadmiel, Bani, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Rodias, Sebaías e Petaías disseram ao povo: Levantem-se e louvem o Senhor seu Deus, pois ele vive para sempre. Louvem o glorioso nome do Senhor. Esse nome é muito maior do que podemos pensar ou dizer. Só o Senhor é Deus. O Senhor fez os céus e os mais altos dos céus, e tudo que neles há, a terra, os mares e tudo quanto há neles. O Senhor toma conta de tudo, e todos os exércitos dos céus o adoram. O Senhor é o Deus que escolheu Abraão, trouxe esse homem da terra de Ur dos Caldeus e deu a ele o nome de Abraão. Como o coração dele era fiel, o Senhor fez um acordo com ele, prometendo por meio desse acordo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E o Senhor cumpriu a sua promessa, pois o Senhor é fiel. O Senhor viu as dificuldades e tristeza de nossos pais no Egito e ouviu o clamor deles nas margens do Mar Vermelho. O Senhor fez grandes milagres contra o faraó e todos os seus oficiais e o seu povo, pois sabia como os egípcios trataram com brutalidade os nossos pais. O Senhor tem uma fama muito gloriosa por causa desses atos que nunca foram esquecidos. O Senhor separou as águas do mar para que o seu povo pudesse atravessar em terra seca. E depois destruiu os inimigos do seu povo nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras debaixo das águas imensas. O Senhor guiou nossos pais por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam ir. O Senhor desceu ao Monte Sinai e falou com eles do céu, dando a eles leis justas e mandamentos verdadeiros. O Senhor disse para eles conhecerem o seu sábado santo e também deu ordens, decretos e leis por intermédio do seu servo Moisés. O Senhor deu a eles pão do céu quando estavam com fome e água da rocha quando estavam com sede. O Senhor ordenou a eles para que entrassem e conquistassem a terra que tinha prometido dar a eles. Mas os nossos pais eram muito orgulhosos e teimosos e não deram atenção aos seus mandamentos. Eles não quiseram obedecer e não prestaram nenhuma atenção nos milagres que o Senhor fez para eles. Em vez disso, se revoltaram e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas o Senhor é um Deus de perdão, um Deus bondoso e amoroso, e demora para ficar irado. A sua misericórdia é grande, por isso o Senhor não abandonou os nossos pais, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o nosso Deus, ele nos tirou do Egito. Eles o insultaram de muitas maneiras, mas em sua grande compaixão, o Senhor não abandonou aquele povo para morrer no deserto. A nuvem ia diante deles após dia, e a coluna de fogo mostrava o caminho durante a noite. O Senhor mandou o seu bom Espírito para dar instrução a eles, e não parou de dar pão do céu para alimentá-los, nem água para matarem a sede. Durante 40 anos o Senhor sustentou nossos pais no deserto, e nada faltou a eles. As roupas que usavam não se desgastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Depois, o Senhor ajudou aquele povo a conquistar reinos e nações e colocou seu povo em cada canto da terra. Eles conquistaram completamente a terra de Seom, rei de Esbom, e de Og, rei de Bazã. O Senhor tornou seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu e trouxe esse povo para a terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. O Senhor derrotou os cananeus que moravam na terra e os reis e os povos daquela terra para fazer deles segundo a sua vontade. O seu povo conquistou cidades fortificadas e de terra produtiva, apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com poços de água, plantações de uvas e de oliveiras e muitas árvores frutíferas. Desse modo, comeram até fartar-se e desfrutaram da sua imensa bondade. Mas o seu povo foi desobediente e se revoltou contra o Senhor. Viraram as costas para a sua lei,
mataram os profetas que os advertiam para que voltassem para o Senhor e o insultaram inúmeras vezes. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos que os oprimiam. Mas no tempo em que estavam em dificuldades, clamavam pelo seu auxílio, e do céu o Senhor ouvia suas orações, e na sua grande compaixão o Senhor enviou libertadores que os livravam dos seus inimigos. Mas quando tudo ia bem, pecavam novamente, e mais uma vez o Senhor deixava que os inimigos conquistassem o seu povo. Porém, sempre que o seu povo voltava para o Senhor e pedia o seu auxílio, o Senhor ouvia dos céus e, em sua maravilhosa misericórdia, os livrava vez após vez. O Senhor castigou nossos pais para que eles voltassem à sua lei. Pelo cumprimento desta lei, o homem viverá. Porém, eles se tornaram orgulhosos e não quiseram obedecer aos seus mandamentos. Pecaram contra as suas ordenanças. Teimosamente, eles deram as suas costas ao Senhor e continuaram a pecar. O Senhor foi paciente com eles durante muitos anos. Pelo seu Espírito e por meio de profetas, o Senhor os avisou a respeito dos pecados que cometiam, mas eles ainda não quiseram atender. Por isso, mais uma vez, o Senhor deixou que as nações vizinhas conquistassem o seu povo. Porém, em sua grande misericórdia, o Senhor não destruiu nossos pais completamente, nem eles ficaram abandonados para sempre. Que Deus misericordioso e cheio de graça é o Senhor. E agora, ó grande, poderoso e temível Deus, que cumpre as suas promessas de amor e bondade, não fique indiferente a todas as dificuldades pelas quais passamos. Nós, nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos profetas e nossos pais temos enfrentado grandes problemas desde os dias em que, pela primeira vez, os reis da Síria alcançaram vitória sobre nós até o dia de hoje. Em tudo o Senhor nos castigou com justiça. O Senhor tem sido leal apesar da nossa infidelidade. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos pais não seguiram a sua lei, nem deram atenção às suas advertências. Eles não adoraram o Senhor apesar das coisas maravilhosas que fez para eles. E apesar da grande bondade com que foram tratados pelo Senhor, o Senhor deu a eles uma terra espaçosa e fértil. Mas eles não quiseram arrepender-se da maldade que praticavam. Veja, agora somos escravos aqui nesta terra de tanta abundância que o Senhor deu aos nossos pais, escravos no meio de toda esta fartura. A grande produção desta terra passou para as mãos de reis que o Senhor pôs sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e nosso gado, e nós servimos a eles como eles querem. Estamos em grande miséria. Em vista disso tudo, nós estamos fazendo um acordo por escrito. Nós, nossos líderes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes assinamos este contrato. Neemias capítulo 10. Eu, Neemias, filho de Acalias, governador, assinei este contrato. Os outros que assinaram foram Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Messulão, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai, Semaías. Esses eram sacerdotes. Estes foram os levitas que assinaram: Jesua, filho de Azanias, Binuí, filho de Renadade, Cadmiel, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Beninu. Os líderes do povo que assinaram foram Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Hassum, Bessai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Messulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Hanaías, Oséias, Ananias, Hassube, Haloés, Pileia, Sobeque, Reum, Razabiná, Macéias, Aías, Hanã, Anã, Maiuque, Harim, Baná. Esses homens assinaram em nome de toda a nação, pelo povo em geral, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos porteiros, pelos cantores,
pelos servidores do templo e por todo o restante dos homens que, na companhia de suas esposas, dos filhos e filhas que tinham idade suficiente para entender, se haviam separado dos povos pagãos da terra a fim de servirem a Deus. Porque todos nós, de todo o coração, concordamos em fazer este juramento e estávamos prontos a aceitar a maldição de Deus se não obedecêssemos a sua lei, seus mandamentos e ordenanças do Senhor, o nosso Deus, conforme foram dados por Moisés, o servo de Deus. Também concordamos em não deixar que nossas filhas se casassem com jovens que não eram judeus e que nossos filhos não se casassem com jovens que não eram judias. E concordamos também neste ponto. Se indivíduos pagãos da terra trouxerem cereais ou outra mercadoria para vender no sábado ou em qualquer outro dia santificado, nós não compraríamos nada. E concordamos que ninguém trabalharia na terra a cada 7 anos, e ainda perdoaríamos e cancelaríamos as dívidas de nossos irmãos judeus. Também concordamos em contribuir anualmente uma determinada quantia para o templo, de maneira que houvesse dinheiro suficiente para as despesas da casa de nosso Deus, para os pães da presença e também para as ofertas de cereais e ofertas para sacrifício nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas anuais, para as ofertas pelos pecados para fazer a expiação pelo povo de Israel e para as necessidades gerais do templo de nosso Deus. Então, lançamos sorte a fim de escalar anualmente as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para fornecer a lenha para as ofertas queimadas no templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme a lei determina. Também concordamos em sempre trazer os primeiros frutos de cada colheita ou de toda árvore frutífera para o templo do Senhor. Concordamos em trazer para o templo de nosso Deus nossos filhos mais velhos, as primeiras crias de todo o nosso rebanho, tanto de ovelhas como de bois, exatamente como a lei manda. Entregaremos essas ofertas aos sacerdotes que ali estiverem ministrando. Nós traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, aos sacerdotes, a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto da árvore de nosso vinho novo e azeite de oliva. E prometemos trazer aos levitas a 10ª parte de tudo que nossa terra produzir, pois os levitas são os responsáveis pelo recebimento dos dízimos em todas as suas cidades. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando eles receberem esses dízimos, e uma 10ª parte de tudo quanto os levitas receberem como dízimo será entregue ao templo de nosso Deus e colocado nos depósitos do templo. A lei determina de que o povo e os levitas tragam essas ofertas de cereais, de vinho novo e de azeite de oliveira aos depósitos do templo, onde se guardam os utensílios para o santuário para serem usados pelos sacerdotes de serviço, pelos porteiros e pelos cantores. Assim todos concordamos em não sermos negligentes com as coisas do templo de nosso Deus.